E aí, pessoal? Bom, essa aula aqui é a continuação, né, ali da aula anterior. E nessa aula eu vou falar, né, vou desmembrar um pouco mais os três poderes, né, vou falar melhor sobre cada poder e tudo mais. É, o primeiro poder do qual eu vou falar é o poder legislativo, né? Eu já falei, ele tem a função de criar leis, e fiscalizar e tudo mais. E vamos entender um pouco qual é, né, quem é o representante do legislativo de acordo com a situação. Então, para o legislativo, nós temos os vereadores que, que representam, né, que nos representam no nível municipal, então, da cidade. Nós temos os deputados estaduais, que representam, né, o poder em nível estadual. Os deputados federais, que representam o poder no nível nacional, em Brasília. E os senadores, que também são representantes do legislativo no âmbito nacional, mas eles não representam diretamente, né, sei lá, pessoas específicas da população. Eu vou explicar isso melhor. Então, como que funciona? O poder legislativo é um poder onde você tem uma maior participação de políticos, né, dentro do cenário político do nosso país. Então, é muito importante a gente escolher, por exemplo, sempre um deputado ou um vereador que esteja bem alinhado com as nossas ideias, porque essa pessoa vai ter a função de fazer leis, de propor leis que estejam de acordo com aquilo que a gente acha importante, né? Então, vai ser alguém que vai te representar, o vereador e o deputado estadual e o deputado federal. O senador, ele já tem uma função, não, ele tem a mesma função que esses outros dois, que esses outros três, mas ele está mais para o âmbito federal, né? Então, o senador, ele tem um período diferente o cargo dele é mais longo, né? Ele dura 8 anos, são 3 por estado, enfim, e os senadores eles têm a função de aprovar ou não a nomeação de algumas pessoas para alguns cargos dentro do governo, né? Então, esse é mais ou menos aí o poder legislativo. Nós temos o poder executivo, os representantes do poder executivo são, né, o prefeito no nível municipal, então, né, na questão das cidades, o governador no âmbito estadual e o presidente no âmbito federal, né? Então, no nosso caso, o prefeito da cidade de São Paulo é o Bruno Covas, o governador é o João Dória e o presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro. O poder judiciário, como, né, eu expliquei, ele é um poder que a gente acaba tendo contato, sei lá, quando, né, acontece algum processo e tudo mais, ou sei lá, na guarda de uma criança para as pessoas que têm pais, né, divorciados. Existem alguns tribunais importantes assim que são mais importantes dentro do nosso país. Lembrando também que para o Poder Judiciário existem várias instâncias, né? Então, para ajudar a entender isso, acho que todo mundo deve ter acompanhado ou soube de alguma coisa em relação né, à prisão do ex-presidente Lula. Então, ele foi condenado pelo hoje ministro da Justiça, mas na época o juiz Sérgio Moro, e ele foi condenado na primeira instância. Então ele foi condenado, mas ele ainda estava solto, né? Ele ainda não tinha sido preso. Depois ele foi condenado em segunda instância, né? Então uma outra instância ali que é um tribunal ali da região sul condenou ele também, né? Então deu um aval ali à condenação dele. E aí a terceira instância seria o STF. Os tribunais importantes é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. A gente tem o STE, que é o Supremo Tribunal Eleitoral. Tem o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça.
e, enfim, entre outros, né? Então o judiciário é esse poder que vai julgar, né, as pessoas, vai dizer se elas são condenadas ou não e tudo mais. Um exemplo que a gente pode ver da relação entre o executivo e o legislativo e da importância do executivo saber se articular com o legislativo. Então, o legislativo ele tem a possibilidade de impedir o executivo de fazer algumas coisas, né? Então, ele consegue barrar algumas coisas e consegue até, né, sei lá, tirar as pessoas do executivo do poder. Um exemplo disso foi para alguns, impeachment, para outros, golpe, que aconteceu com a ex-presidente Dilma, né? Ela era chefe ali do executivo, ela era presidenta do Brasil, e, e por conta de uma organização, um processo de fiscalização ali do legislativo, ela sofreu o impeachment para alguns e golpe para outros. Então, né, o legislativo interferiu ali no executivo e tirou, né, a chefe ali do executivo. Né, isso é um exemplo da fiscalização. Outro exemplo, a proposta, por exemplo, da reforma da Previdência, que é um tema muito atual, que eu espero que vocês estejam sabendo, porque isso vai cair nos vestibulares, né, e tudo mais, ela foi uma proposta feita pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Essa proposta ela foi para o Congresso, que é onde está a Câmara dos Deputados e o Senado, e ela passou por mudanças, passou por debates, passou, né, ali pelas várias sessões que existe ali no Congresso, e, né, ela foi modificada e tudo mais, e aí ela precisa passar por votação, né? Então, ela precisa passar na Câmara dos Deputados, ela precisa ter uma quantidade X ali de votos para ser aprovada. Depois ela precisa ser aprovada pelo Senado, também precisa de uma quantidade X de votos. E depois ela. Então, aí ela é aprovada e tudo mais, e aí o Poder Executivo precisa colocar a reforma da Previdência em prática, né? Então, colocar ela de fato aí na vida das pessoas. Aí, de novo, qual que é a importância do deputado, né, que eu falei? O deputado ele vai votar sim ou não para aquela proposta. Então, se você é a favor, né, o interessante é que o seu deputado, né, esteja alinhado com você, que ele vote a favor. Se você é contra, que ele vote contra. Por isso é importante a gente escolher, né, deputados que nos representem, porque ele pode votar contra, né, e ajudar a barrar essa proposta, como ele pode votar a favor e ajudar, né, a fazer com que ela aconteça. A mesma coisa é com outras coisas, né, com outras reformas. Então, bom, é mais ou menos isso, né, assim, é mais ou menos assim que funcionam os três poderes, são três poderes independentes. Eu chamo a atenção de vocês para darem mais atenção, né, para se preocuparem mais com o poder legislativo. No ano que vem a gente tem eleições para prefeito e vereador, então, né, procurar ver um vereador que esteja alinhado com as suas ideias e tudo mais. E um prefeito também, né, que tem uma proposta de governo que você entenda que é a melhor ali para a cidade. E, bom, para a aula de hoje, ou melhor, para essa aula, é isso. Então, até a próxima. Tchau. E aí, pessoal?